Caros irmãos e irmãs, o prefeito municipal de Paranaíba, Tepira, esposa, pai da Sagrada Família. Me sinto feliz de estar aqui na cidade, onde eu fui pároco, 22 anos atrás, né? E hoje celebrando aqui nessa nova igreja. Parte da manhã eu celebrava na matriz. No início da celebração, Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Plantaram e regaram com o próprio sangue. Por isso a cor litúrgica da festa dessa solenidade é o vermelho, né? Cor de sangue, que estamos celebrando, né? Pedro e Paulo, básico, medular do cristianismo. Esse questionamento é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é? Jesus perguntou para aquele grupinho mais íntimo dele, que são seus discípulos, seus apóstolos: e para vocês, quem sou eu? Tu és o Messias, o Filho de Deus. Olha, diante dessa pergunta, muito católico, que participa da missa, que comunga, tem às vezes dificuldade em responder, né? Quem é Jesus? E é uma vergonha para nós católicos, a pessoa católica que se embaraça diante dessa pergunta, né? Por que vergonha? Porque o diabo sabe quem é Jesus, né? Viestes aqui para nos destruir. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Quem não souber, irmãos e irmãs, responder a essa pergunta, quem é Jesus, né, não será seu discípulo, não entenderá a igreja nem a sua dimensão. Por isso, por essa razão, o Evangelho de hoje nos traz essa pergunta, e dela depende o nosso compromisso com Cristo e também com a sua igreja. Jesus, ele leva seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, diz o Evangelho. Isto é, Jesus se afasta com eles, né, do centro do poder político, Jerusalém, né, para ali descobrir, né, se eles de fato sabiam quem ele era e qual era a missão que tinham como discípulos. Por que Jesus levou os discípulos até aquela região? Ele não poderia ter feito essa pergunta ali mesmo em Jerusalém? Por que lá em Cesareia de Filipe? O fato de Jesus nos levar a essa região tem caráter pedagógico e também catequético. Quando estamos muito envolvidos com alguma situação ou muito próximos de algo, não conseguimos visualizá-lo com nitidez, na sua totalidade, né? Basta a gente colocar os nossos olhos bem pertinho assim do folheto, né? Nós não vamos enxergar, né? A não ser emaranhado de palavras, né? Que está muito próximo dos nossos olhos. Não vamos enxergar praticamente nada, a não ser emaranhado de palavras, né? Em Jerusalém, no meio do tumulto das ações e atividades do templo, ficava difícil de enxergar Jesus e também a sua missão naquilo que eles representavam. Jesus os leva a Cesareia de Filipe, região periférica de Jerusalém, com todos os problemas de uma periferia, para que os discípulos enxergassem Jesus na sua missão, longe daquilo que Jerusalém representava e próximo daquilo que representava a sua missão. Nesse contexto, é que Jesus faz a pergunta crucial do cristianismo. Antes, porém, Jesus quer saber, né, o que as pessoas pensam dele. Eles respondem: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos antigos profetas que ressuscitou. Não houve quem dissesse que ele fosse o Filho de Deus, o Messias.
Isso prova que Jerusalém não esclarecia sobre sua verdadeira identidade e missão. Confundia Jesus. Os discípulos, porém, eles tinham obrigação de saber quem era Jesus. Porque eles estavam todos os dias com Jesus. Eles viam, eles participavam de muitas de suas ações. E por essa razão, Jesus pergunta em seguida para eles, para aquele grupo íntimo dele, que eu conhecia, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, né, que responde em nome de todos, em nome do grupo, ele responde prontamente: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele não respondeu isso porque ouviu dizer, né? Mas ele respondeu porque Deus o tinha revelado. E a revelação de Deus se deu pelo fato de Pedro, apesar de todas as suas limitações, ter se comprometido com Cristo e também com sua missão. Jesus sabia disso e confirmou que a resposta de Pedro era fundamental, pois a resposta vinha de Deus. Assim sendo, confia-lhe uma árdua missão de ser a base da igreja. É Jesus que confia a Pedro isso, ser a base da igreja. E hoje na igreja, quem é Pedro? Quem é? Pedro foi o primeiro Papa. Realmente a imagem de São Pedro traz uma chave na mão, né? Uma chave. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares será desligado nos céus. E Pedro hoje na igreja é o Papa Francisco, né? Mário Bergoglio, Papa Francisco, conhecido no mundo inteiro, amado, né? No mundo inteiro, mas às vezes também criticado, né? Até mesmo dentro da igreja, piadinhas com o Papa, né? Olha, é pecado fazer isso, né? Ele representa, é o ponto de unidade da igreja ao qual nós pertencemos, né? É o Papa Francisco, ao invés de criticar, rezar por ele, amar o Papa, né? Ele é Pedro hoje na igreja. E nós amamos, sim, o Santo Padre, o Papa. Se sendo Jesus, ele confia uma árdua missão a Pedro. E essa missão é confiada ao atual Papa, né? Ele que está com o remo da igreja de Jesus Cristo espalhada no mundo inteiro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Depois de ter respondido corretamente quem ele era, Jesus confia a Pedro essa responsabilidade e lhe capacita, dizendo: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares será ligado, tudo que desligares será desligado. É a ponte. Por isso nós chamamos o Papa o sumo pontífice, porque ele é a ponte. É a responsabilidade da igreja de fazer a ligação, né? A mediação entre o céu e a terra. Isso é feito através dos sacramentos, né? Através das ações missionárias, do comprometimento com a defesa da vida, sobretudo com a vida dos indefesos. Por isso é uma missão desafiadora de Deus, dos que representarem ameaça para eles. Porém, o poder da morte não será vencedor, pois quem está com Cristo está fortalecido nessa rocha inabalável. É o que vemos na igreja hoje, né? E são muitas as perseguições, as calúnias, as difamações, até mesmo presenciamos mortes, né? Mas a igreja vem atravessando incúlume os séculos e se perpetuando na história de modo inabalável, conforme Jesus disse a Pedro. E semelhante ao Mestre, seus apóstolos, seus discípulos, eles foram e são perseguidos e mortos, mas ressuscitaram e ressuscitam nas obras que repreenderam. Portanto, irmãos e irmãs, que a liturgia dessa solenidade de hoje, né? São Pedro e São Paulo, que ela nos fortaleça no nosso compromisso de cristãos, nosso
compromisso missionário e que possamos responder, corretamente quem é Jesus. Não apenas respondendo com palavras, mas sobretudo com nossos atos. Vamos dizer quem Ele é verdadeiramente se nossas ações refletirem o que Ele ensinou e também o que Ele viveu. Muitos ainda, vão continuar dando respostas insatisfatórias a esta pergunta e seguindo de modo equivocado. Mas isso não pode acontecer conosco. Estamos supostamente mais comprometidos com a Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, façamos a nossa profissão de fé. Eu, da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos,